A paz do Senhor Jesus, igreja amada minha, literalmente, né? Gente, como eu amo este lugar, como eu amo esta igreja, eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, debaixo da bênção do meu pastor, do meu esposo. Trago o abraço da Viviane, que não pôde vir comigo dessa vez, mas meu sonho é estar aqui com a família completa, né, pastor? Um dia, quem sabe? Então, meus queridos, eu quero louvar muito a Deus, com muita alegria ter feito parte ontem da surpresa da Mana. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que esteve aqui conosco. Tivemos momentos alegres e felizes, e ela está tão impactada que ela está impactada até agora. Mas nós cremos que nós alcançamos o coração dela, não é verdade? E eu louvo a Deus também pela vida do Mano. Ontem, depois que eu estava lembrando, não fiz referência, né, ao pastor Carlos, à missionária Eliane. Mas eu louvo a Deus por estar aqui, por essa igreja, pelos jovens. Fala alguma coisa, gente. Me deixaram no vácuo. Pelo amor de Deus. A gente teve um retiro maravilhoso e os jovens conquistaram o meu coração. E eu estou aí agora apaixonado por esses meninos, só Jesus. Quero pedir vocês a gentileza de abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 8. Eu e a Gisele temos uma intensa comunhão, né, Gisele? Ela até orou pela palavra que vai ser pregada. Então, Lucas, capítulo 8, do versículo 4, nós vamos ler até o 15. Eu quero a ajuda de vocês. Amém, igreja? Estão animados nessa manhã? Amém. Quem é terra fértil aí para receber a palavra? Aleluia. Então os outros nós vamos só citar e nós vamos ficar só com a terra fértil, não é verdade? Repete com a tia assim: individualidade. Hoje nós vamos falar sobre individualidade. E nesse texto que o próprio Jesus fala para nós, a gente vai começar assim. E depois nós vamos fazer do jeito que a igreja gosta ou tem costume. Eu leio um, vocês leem o outro. Amém? Vamos lá. Reuniram-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, e ele contou esta parábola. Obrigada, meu amor. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entenda. Apenas até aí. Antes que você se sente, eu quero dizer para você que de vez em quando você vai receber aí um carocinho de feijão. E só no final nós vamos estar falando sobre esse carocinho que de vez em quando você vai estar recebendo aí, tá bom? Antes que você se sente, fala para o seu irmão que tipo de terra você é. Pergunta para ele aí que tipo de terra você é. Que tipo de coração você tem. Você não teve ninguém para perguntar para você, pergunta para você também. Que tipo de terra será que eu sou? Que tipo de coração eu tenho? Podeis assentar? Eu quero louvar a Deus porque muitas das vezes a gente fica até mesmo, a experiência não significa nada, né? Mesmo sendo tão experientes, não significa nada. A gente ainda teme pela palavra, a gente ainda fica inseguro na palavra. E eu louvo a Deus porque Deus sempre confirma.
E eu quero falar com vocês aqui hoje, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Não tenho capacitação para isso, sou dependente do Espírito Santo. E se você ficar esperando uma palavra da Elaine, você vai se frustrar. Porque a Elaine não tem nada para você. Agora eu estou contando com o Espírito Santo, porque se não for Ele, eu não sei falar e você não sabe entender. E nós vamos ficar igual esses aí que Jesus está falando. Vê e não vê nada, escuta, mas não entende nada. Mas hoje, o que o Senhor colocou muito, muito no meu coração é que tipo de terra eu tenho sido e que tipo de coração que eu tenho sido. Eu já preguei sobre essa parábola algumas vezes e nunca o Senhor abriu o meu olho igual Ele abriu dessa vez para esse lado que Jesus quer conosco nesta manhã. Deus nos trata na individualidade. Não adianta achar que nós somos um pacote e que todo mundo é igual e que todo mundo... Não, a gente não pode fazer. Se tem uma coisa que a gente não pode generalizar, é crente dentro de igreja e relacionamento com Deus. E muitas das vezes a gente pensa que porque é crente, porque está dentro da igreja, uma coisa ou outra não vai acontecer. E eu falo para vocês, com a experiência que eu tenho, que as piores doenças emocionais estão dentro das igrejas. E eu falo para você, olha, eu realmente no início do meu ministério, da chamada de Deus para a questão de atendimento, terapia, psicologia, eu falava com o Senhor, Senhor, mas dentro da igreja é fácil, o problema é fora. Até eu entender que do lado de fora as pessoas são transformadas. Do lado de dentro a gente tem tudo enquanto é tipo de coração que mesmo estando aqui dentro não vive a palavra. E eu comecei a preocupar com esse quadro de dentro das igrejas. Estou falando de uma forma geral agora. Estou falando do corpo de uma forma geral. Até eu entender que Deus nos trata na nossa individualidade. É uma mensagem, é uma semente, é um pacote de feijão, mas para cada pessoa, Deus tem uma forma de trabalhar, de falar, de agir, de fazer. Mas o que eu mais gosto, que eu sou apaixonada por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, é que a palavra ela estabelece verdade, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma. E eu creio que a experiência que eu vivi essa semana foi por causa dessa palavra, porque eu vivi na pele, com uma pessoa, no atendimento, a transformação de terreno. Sabe o que é Deus pegar uma terra inútil e transformar em produtiva? Foi isso que eu vivi essa semana. Eu creio que a palavra transforma. Quem crê comigo que a palavra transforma? A palavra dá ânimo, a palavra acorda, a palavra ela faz um monte de coisas. Mas antes de eu começar a entrar na palavra, eu tenho uma perguntinha para você. O quanto que você está aberto hoje a essa palavra de Deus? O quanto que você quer comer dessa palavra, o quanto que você quer sentir essa palavra, o quanto que você quer ser transformado por essa palavra. Porque o que transforma não são as pessoas que pregam. As pessoas que pregam, elas são instrumentos do Senhor. O que transforma é o que as pessoas pregam. E se a pessoa não pregar Cristo, não pregar Deus, não pregar a transformação do Evangelho, não pregar a ação do Espírito Santo, ele está pregando ao vento. Em compensação, se a pessoa pregar a palavra, pregar o evangelho, pregar Jesus, pregar o poder de Deus, pregar a ação linda e maravilhosa do Espírito Santo, ele vai achar guarida e morada. E essa palavra que vai até na divisão lá da alma e que sabe todas as intenções do coração, ela vai fazer algum efeito. E eu entendi aqui uma coisa muito séria com essa palavra. Eu preciso pregar. Agora, eu não sou responsável pelo tipo de terra que você é. Sabe, Deus falou uma coisa tão forte comigo e eu fiquei assim, uau. A nossa estrutura, até o momento que nós chegamos diante de Cristo, define o tanto que recebemos dele.
Vou repetir. A nossa estrutura, disposição, ânimo, abertura para o Senhor, a vontade de ser transformada, a nossa estrutura, até o momento que a gente chega diante de Cristo, vai definir o tanto que a gente recebe dele. E diante dessa palavra, eu quero pedir para você fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Senhor, nós cremos que a tua palavra não volta vazia. Pai, eu quero crer que o Senhor tem essa palavra que preenche todos os espaços da nossa mente, do nosso coração e faz transformações incríveis. Então, Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada mente, cada pensamento, cada coração, cada estrutura que está aqui dentro deste lugar, que não é outro lugar senão a tua casa. E quero te pedir, Pai, nesta manhã, que desperta o teu povo, abre a mente, abre o coração para receber aquilo que o Senhor quer de nós, porque é para o Senhor, é por causa do Senhor e é para ir ao encontro do Senhor que nós estamos aqui nesta manhã. Eu não sei, Pai, como seus irmãos, como seus meus irmãos, os seus filhos chegaram até aqui, mas eu quero te pedir para o Senhor olhar a nossa estrutura, lembrar que somos pó e que precisamos do Senhor. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento nesta manhã, afofa a nossa terra, para que a gente seja, Pai, uma terra sarada, uma terra curada e uma terra fértil que vai render 100 por 1, Deus, é 100 por 1. Para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente vê essa parábola, e parábola, queridos, é um termo ou uma história, uma pequena narrativa que as pessoas usam, trazendo uma linguagem figurada, uma alegoria para mostrar alguma coisa. E nesse texto, Jesus falava por parábola, ensinava por parábola. Por quê? Porque ele queria trazer para a realidade das pessoas exemplos do dia a dia, para que as pessoas entendessem aquilo que ele estava realmente querendo dizer. E a semente aqui, como está explicado no texto, a semente representa a palavra de Deus, ou seja, a mensagem que realmente Deus quer conosco nesta manhã. E nós vamos trazer isso para a nossa realidade de hoje. A semente é esse feijãozinho aí que de vez em quando você vai receber. A semente, a palavra de Deus que eu trouxe, que eu peguei da casa da Luciana, porque eu estava lá falando nisso. Tavares e Luciana, obrigada por me receber na sua casa mais uma vez, me tratar com tanto carinho. Peguei o pacote do feijão lá da despensa da Luciana, trouxe para você, para dividir com você a minha semente. De vez em quando, aleatoriamente, você vai receber uma sementinha de feijão. E no final, nós vamos falar sobre a aplicação disso. Mas olha só, essa parábola que Jesus traz sobre a semente, sobre a questão do agricultor, né? Eu imagino que como Jesus estava com uma multidão atrás dele, ele deve estar numa área de cultura, de agricultura, e ele traz da realidade do povo para poder ensinar. E a palavra está dizendo aqui para nós, olha, a semente é a palavra de Deus, ou seja, aquilo que está sendo jogado em você nesta manhã, aquilo que o agricultor ou o lavrador, representado aqui por Deus e a ação do Espírito Santo. Repete comigo, por favor. O agricultor ou lavrador é Deus e a ação do Espírito Santo. Por que eu peço para você repetir, para você prestar atenção nos pontos chaves daquilo que Deus quer que você guarde? Porque não adianta, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Pode ser que alguém que esteja aqui hoje, estava aqui ontem, nem se lembre do que foi pregado.
Pode ser que alguém nem lembre mais o que comeu ontem, não lembra mais o que passou ontem, não lembra mais. E as pessoas, quando elas têm esse tipo de solo, esse tipo de terra, a gente vai ver a aplicabilidade de cada um. E eu espero, queridos, que aqui dentro de manhã, hoje, só tenha terra fértil em nome de Jesus. Amém, igreja? Bem, e aqui entra numa questão muito séria. Eu estou falando essa parábola, é o que Jesus está falando, para quem faz parte do reino e é para aquele que fala, para aquele que ora, venha a nós o teu reino. Jesus está falando, olha, essa parábola só vai entender quem faz parte do reino, porque quem não faz parte do reino, vê e não vê nada, escuta e não entende nada. Não vou entrar em detalhe, porque eu quero ter convicção no meu coração que você está entendendo. Olha, e Jesus disse, para vocês que faz parte do reino, eu vou explicar. Para vocês que faz parte do reino, eu vou dar explicação e vou dizer exatamente o que significa essa palavra. Quando eu preguei num retiro espiritual, e o Espírito Santo colocou algo no meu coração, eu pedi licença e autorização dele para falar. E essa manhã eu pedi licença ele de novo para falar, porque precisa ficar claro o que significa essa semente na beira do caminho. Semente à beira do caminho é quase lá, né? É quase. A pessoa está dentro da igreja. A pessoa está aqui. Ela está aqui dentro. Ai, Jesus, não deixa estar não. Ela escuta a palavra, mas aí quando a palavra começa a germinar, o diabo vem e rouba para que aquela pessoa nem creia e nem seja salva. E eu vou falar para você algo que me chocou quando o Espírito Santo falou para mim. Elaine, a semente que cai na beira do caminho, aquela que está quase lá, são as pessoas que estão dentro da igreja, mas desprezam o momento da palavra, mas não presta atenção na palavra, não fica atenta à palavra, fica tudo pertinho, fica quase lá. Como não está dentro, a pessoa não recebe dentro do seu coração, fica quase lá, ela é pisoteada por aqueles que andam no caminho e sendo pisoteada, ela vira comida de aves e virando comida de aves, ela vira cocô. Eu estou falando com autorização do Espírito Santo. Não se escandalize comigo. Mas tudo aquilo que a ave come, ela caga. Ou seja, a palavra de Deus que está sendo ministrada, se você é um daqueles que a palavra de Deus não entra, cai pertinho, vira cocô de bicho, de aves. E por isso que eu pedi autorização do Espírito Santo para falar. E eu só falo essas coisas quando ele me autoriza, porque é muito sério. A pessoa está dentro da igreja, escuta a palavra, não presta atenção, não pega para ele, fica pensando, se alguém tivesse aqui, por que fulano não está aqui? A palavra serviria para ele. Não, ele não está aqui. A palavra serve para quem está aqui. E quem está aqui sou eu e você. Excuse me. Ou você pega a palavra vira cocô de bicho, é você que escolhe. É sério. A gente acha que às vezes Deus vem falando uma parábola dessa através de Jesus, que é parábola bonitinha, vamos fazer a apresentação, vou te dar um feijãozinho aí para ver se você entende. O que você está fazendo com esse feijãozinho aí que eu, como instrumento de Deus, estou sendo usada nesta manhã para colocar através de alguém aí na sua mão? Você vai guardar, você vai plantar, você vai jogar fora, você vai dar para os bichos comer e a palavra vai virar cocô de bicho. Essa é a palavra, à beira do caminho. E o Senhor falou para mim, Elaine, sabe quem são essas pessoas? São as pessoas que são cheias de si mesmo. Ela acha que ela sabe tanto, que não precisa de mais. São as pessoas que são igual às virgens loucas. Porque a prudente
Ela já estava com a vasilha dela cheia de azeite e ela fazia a manutenção. Eu estou cheia, mas eu quero mais. Eu estou cheia, mas eu quero transbordar. Eu estou cheia, mas eu quero aprender. Não, eu estou cheia, mas eu quero ouvir. Eu estou cheia, mas eu quero me alimentar. Porque não é falta de educação se empanturrar com a palavra de Deus. Aí a louca... A virgem louca fala assim, eu não preciso disso. Deixa eu olhar aqui. Já sei um pouquinho, já tenho um pouquinho. O que eu tenho é o suficiente, eu não preciso. Essa é a semente que cai à beira do caminho. É difícil, né, pastor? Porque nesses momentos assim, a gente não ouve glória. Achei que ia ter um manto aqui essa manhã. A segunda terra é a terra que tem pedra. A terra recebe a palavra com alegria, mas como não tem umidade, ela não cria raiz. São situações que no contexto da vida fizeram com que a pessoa criasse em volta de si muralhas de proteção para não se ferir ou não se envolver. Eu estou dentro da igreja, mas eu não quero compromisso. Eu não quero me envolver. Não quero sofrer mais. Eu estou dentro da igreja, mas eu não quero mais. Aí o que acontece? A terra vai ficando com pedra. Olha como é que faz sentido, gente. Você vai conversar com a pessoa parece que está com um monte de pedra na mão. Você conhece alguém assim? Não, é só eu conheço. Só lá em Bosque tem. A pessoa já chega para você com um monte de... Mas o que ela tem no coração dela? Ela tem? A boca fala daqui, o coração tá? Isso, agora começou. Vocês começaram a entender. A terra cheia de pedra é a pessoa que não deixa ser limpa pelo Espírito Santo. Ela carrega amargura, ela carrega mágoa. Não tem umidade para a raiz aprofundar. Umidade está falando de água. A água fala de Espírito Santo. Ou seja, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, não consegue agir na pessoa porque ela está cheia de pedra. E a pessoa que está cheia de pedra, quando eu vou falar com ela, relacionar com ela, me envolver com ela, ela me dá? Vamos, gente. Pedra, nós estamos falando de pedra, ok? Está todo mundo comigo? Pedra. A pessoa que está cheia de pedra, ela vai dar para os outros o quê? Aí. Claro, só tem pedra. E quando a palavra de Deus vem para ela, a palavra de Deus fica entre meio às pedras, mas não consegue aprofundar, não consegue criar raiz. Ou seja, ela sabe a palavra de cor salteado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe? Sabe a palavra? É velha de crente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Mas a pessoa tem crise de ansiedade. Você está achando que eu não brigo com Jesus por causa desse jeitinho que me usa? Eu brigo, filha. Mas tem jeito não. A pessoa sabe a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Sabe a palavra, mas não consegue botar em prática. Não consegue entender Tiago de jeito nenhum. Não consegue entender. Por quê? Porque ela sabe que o Senhor é pastor. Ela sabe que a Bíblia fala que nada é nada. Ô gente, que é nada? Nada é nada. Que nada faltará, mas mesmo assim ela não descansa. Ela não confia. Ela tem que trabalhar. Ela confia no próprio braço. Não, se eu não prover, ninguém provê. Se eu não trabalhar, ninguém trabalha. Se eu não fizer, ninguém faz. Não, para com isso, pelo amor de Deus. A gente precisa viver a palavra e descansar na palavra. O pastor leu aqui hoje, descanso. O que é ter descanso em Cristo? O que é ter descanso em Deus? O que é ter descanso no Espírito Santo? É eu acreditar que Ele tem todo o poder para fazer tudo o que Ele quiser. E eu, como terra fértil, eu vou receber. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem recebe?
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem recebe? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem recebe? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Aleluia. Mas tem mais. Tem a terra com espinho. Terra com espinho. Isso aqui é novidade para mim, viu? Deus falou para mim ontem, quando eu estava preparando a mensagem. É ferida não tratada. Olha só o que Jesus está falando. A terra com espinho é... A semente vai, mas o espinho cresce junto. Presta atenção. Agora nós estamos falando do espinho, ok? A terra com... O espinho cresce junto com a... Não é bem assim. Ah, essa pastora está sendo exagerada. Não precisa falar assim. Não, não é bem assim a palavra que o pastor pregou. Não, o pastor está falando assim porque ele não sabe da minha vida. Essa pastora está falando aí porque ela não sabe do meu sofrimento. Está falando aí, está pregando isso aí, mas ninguém sabe o que eu vivo. Ninguém sabe o que eu vivo dentro de casa. Deus sabe! Eu não preciso saber, mas quem pode fazer alguma coisa sabe. Em nome de Jesus, não deixa as feridas da vida, as decepções da vida, as frustrações da vida, as caras na parede que você já bateu, os acidentes que você já teve, atrapalhar a sua fé e a comunhão da palavra pregada na sua vida. Em nome de Jesus, creia. Creia que Deus cura, que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus batize, que Deus vai mandar Jesus nos buscar e nos levar para o céu. Creia. Não deixe espinho crescer junto com palavra. Sabe por quê? Porque o espinho, repete com a tia, sufoca. E quando eu li essa expressão, sabe, é como se eu estivesse vendo uma pessoa sendo sufocada sem poder falar. Porque o pecado, muitas das vezes, a amargura, a murmuração, faz com que um espírito maligno entre em ação. E o espírito maligno, ele não deixa você ver, não deixa você ouvir e não deixa você falar. Sabe aquela pessoa que você fala assim, parece que não vê para onde está indo, o perigo está ali, esse menino vai cair. Não, não está vendo. Por que esse menino não escuta as coisas que a gente fala para... Não está ouvindo. Mas como assim não confessa, não fala logo o que está acontecendo? Está sufocado. E pessoa sufocada, ele não fala. E a ferida na alma, faz isso com a pessoa. Não sabe pedir para socorro. Não sabe ouvir. Não tem paciência de ouvir. Fica muito nítido a pessoa que tem ferida na alma, porque ela não consegue ouvir. Ela fica muito inquieta. Fica muito nítido a pessoa que sofreu um abuso, a mulher que apanha dentro de casa, a mulher que foi traída, o homem que traiu ou que foi traído, a pessoa que tem vícios, a pessoa que fuma cigarro, maconha, tem vício de pornografia, tem vícios. A pessoa que vive na orgia, a pessoa que joga, que tem vício de jogo, a pessoa que compra raspadinha, né, pastor? Falar nada não. Fica muito evidente, você sabe por quê? Porque a palavra da verdade incomoda. Aí a pessoa fica sufocada. Acho que eu vou no banheiro. Vou beber água. Vou andar um pouquinho. Vou ficar lá fora, vou interter. Vou pegar meu telefone. Eu vou interter. Eu vou pegar meu telefone. Eu vou interter. Eu vou interter nos vídeos, no seriado. Eu vou interter. Eu vou interter no Instagram. Eu vou interter no TikTok. Eu vou interter. Eu vou interter. Porque quando eu interto, eu não estou escutando a verdade.
E a minha alma ferida, que caiu no vitimismo, ai que dó de mim, ai que pena de mim, ninguém faz nada por mim. Gente, isso é a pior mentira que Satanás pôde colocar na mente humana. Deus não me ouve, que absurdo é esse? A palavra diz que Deus não é surdo e nem tem as suas mãos encolhidas para que não possa nos salvar. Que absurdo é esse? A palavra diz que Deus é o Todo-Poderoso. Nós cantamos isso hoje. E que ruja o leão, esse leão da tribo de Judá. Como assim? Não é um leãozinho acanhadinho, não. É o leão da tribo de Judá. E que ruja o leão nesta manhã, para você entender que todos os espinhos da carne, Elaine, Paulo também tinha espinho na carne, tinha, mas ele não deixava o espinho sufocar a palavra que queimava como uma chama ardente no coração dele. Espinho pode ter, todo mundo tem, mas não deixa o espinho sufocar, os espinhos da carne sufocar a ação do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Agora é a parte gostosa de falar, né? A terra boa e fértil. Repete comigo, por favor. Terra boa. Colheita certa. E aqui não está falando para mim poder plantar muito. Eu gostaria que vocês entregassem um feijãozinho para cada um, por favor. Quem já recebeu, ganha mais. Não tem problema. Dá um para cada um, por gentileza. Enquanto eles vão entregando para vocês aí, presta atenção aqui em mim. Olha aqui para mim. A terra boa. Jesus está falando. Quem que está falando? Quem que está falando? A terra boa é 1%. A terra boa é 1%. E você sabe qual é a armadilha de Satanás? É fazer você acreditar que você não é nada, que você não vale nada, que você não produz nada, que Jesus não te escuta, que você não é chamado, que você não tem dom nenhum, que você não tem talento nenhum. É fazer você acreditar que você é um coitadinho e que Deus é surdo. A armadilha de Satanás é tentar pegar o seu coração e ir endurecendo com as situações da vida, ao ponto de você não confiar mais nem na pessoa que está sentada do seu lado. Ele vai promovendo situações para você não acreditar na pessoa que está sentada do seu lado. Sabe por quê? Porque se você não confiar, você vai sufocar. A grande armadilha de Satanás para nós hoje é trabalhar com a descrença, com a desesperança, com a falta de confiança na promessa de Deus. Queridos, Deus é fiel e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A única coisa que me tira da posição de viver a promessa é a desobediência, e isso é real, isso acontece porque aconteceu com Moisés. E a revelação da palavra de Deus sobre isso, eu quero trazer aqui para você nessa manhã, porque o Espírito Santo está falando para mim, falar para você isto. Não estava nos meus planos, não está no script, não está em nada disso. O Espírito Santo está trazendo à minha mente agora e quer que eu divida com vocês. Olha, queridos, Moisés não alcançou a promessa, sabe por quê? Porque na hora dele obedecer, ele foi envolvido pelas emoções e ele ficou irritado. Da primeira vez que o povo pediu água, Deus falou com Moisés: fala, toca. Moisés falou e tocou. Da segunda vez que o povo pediu água, Deus falou com Moisés: fala com a rocha. Porque nesse texto, explicitamente nesse texto, estava muito pertinho de chegar à terra prometida. Presta atenção aqui, não deixa o seu pensamento te desviar daqui. Presta atenção, o povo estava perto de chegar, e quando o povo estava perto de chegar, Moisés caiu na armadilha da emoção, e por causa da emoção dele, ele ficou irritado.
cajado, chegou lá. Vocês querem água? Então toma. Bateu na rocha, pegou o cajado de Arão e bateu na rocha. E os dois não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Arão não entrou porque o cajado era o instrumento de Arão. E ele não tinha nada que emprestar o instrumento dele para Moisés, mesmo Moisés sendo o líder dele. Vou repetir. Presta atenção. Arão não entrou na terra prometida, tanto porque ele murmurou, quanto ele deixou Arão deixou Moisés pegar o instrumento dele para bater na rocha. Ele foi conivente. E eu imagino Arão. Aqui na Shalom não tem esses irmãos, tá? Só lá perto de mim. Isso mesmo, fala mesmo, briga mesmo, vai mesmo. Eu imagino Arão. Você está vendo o que o povo está fazendo? Olha, vai lá, briga, fala, isso mesmo. Me empresta seu cajado aqui, que eu vou lá bater na rocha. Isso, vai lá, toma aqui meu cajado e vai, bate na rocha. Só que nesse contexto, a Bíblia, a própria Bíblia, deixa bem claro para a gente no Novo Testamento, que essa rocha, escuta eu aqui, essa rocha estava representando Cristo. Aonde foi que Moisés bateu? Em Cristo. Por causa da emoção, Deus falou com ele, você não entendeu o que eu te falei. Eu não estou te falando para você bater, eu falei para você falar. E esse evento, Moisés, é um evento que está prefigurando a figura de Cristo. Como assim você bate no meu filho? Então, Moisés, você vai subir lá no morrinho. Você vai olhar de longe. Mas lá, aonde eu te prometi, você não vai entrar. Porque a emoção te dominou e você perdeu a terra. Para que você foi bater no meu filho? Eu não falei para você bater, eu falei para você falar. Mas muitas das vezes, a gente acha que palavra não é suficiente e a gente tem que ter atitude. Muitas das vezes a gente acha que aquilo que Deus está falando para nós não é o suficiente e a gente tem que fazer mais alguma coisa. Muitas das vezes a gente deixa a carne ser inflamada e dominada pela emoção e perde promessa. Aí fica reclamando de Deus. Deus não cumpre, Deus não faz, Deus falou, não está fazendo. Por que será? Não precisa bater em Cristo. Você precisa falar com Cristo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa irritação, toda a vossa ira. Deus é tão compreensivo com o comportamento humano, queridos, que Ele fala assim, pode irar, mas não peca não. Irai-vos, mas não pequeis. Porque Ele conhece a nossa consistência humana. Ele sabe de todas as nossas fraquezas, fragilidades, os nossos espinhos, as nossas pedras. E Ele fala conosco assim, não deixa que o espinho, a pedra, a dureza, o sofrimento, a situação, a emoção, faça com que você perca a promessa. Deus é fiel? Deus é fiel. Ponto final. Mas não adianta Deus me dar alguma coisa que eu não estou pronta para receber. Acorda. Dorme não. Presta atenção. Em nome de Jesus, que a sua mente esteja atenta para que o Senhor quer falar com você nesta manhã. Se você sente sono na hora da mensagem, vai orar que o espírito maligno está querendo tomar sua mente. Isso é sério, irmão, é sério. A gente não está em tempo de brincar, porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar para buscar o seu povo, Ele vai voltar para pegar terra fértil. Ele não vai vir pegar pedra, Ele não vai vir pegar espinho, Ele vai vir pegar terra fértil. Ele vai vir pegar aquele que frutifica.
qualificou. Ele vai vir pegar aquele que soube trabalhar o talento que ele deu e multiplicou e frutificou e granjeou isso. E isso foi crescendo, isso ficou enorme, porque é uma semente que você precisa. Olha bem para sua mão. É um caroço que você precisa para fazer 100. E nesse retiro, que eu preguei sobre a palavra, a semente, na sexta-feira, nós fizemos a plantação dos carocinhos de feijão, nos potinhos. E eu falei com elas, até amanhã vocês vão orar, porque até amanhã isso tem que germinar e abrir a semente do feijão e começar a germinar e sair para fora a germinação do feijão. Pastor, é impossível. Falei, não, nós vamos orar. Tinha muitas pessoas, no outro dia, estavam lá toda felizinha, comemorando, porque o feijão tinha germinado. E tinha outras, estava toda tristinha, que até no domingo, o caroço nem se mexeu. Isso foi na sexta, no sábado, à noite, a grande maioria delas já tinha tudo aberto, o carocinho de feijão começado a germinar. E aí eu peguei o exemplo de uma, que o feijão não germinou. Eu falei, tudo bem se eu te usar como exemplo? Ela falou, pode. Você quer entender por que o seu feijão não germinou? Ela falou assim, eu quero. Ela tinha tampado tanto de algodão e ela pegou e tampou o pote com aquele plástico ainda, fechou o pote para tudo enquanto é lado. E eu falei com ela, para que você fez isso? Botou água demais. Ela falou, por que você fez isso? Ela falou assim, porque eu não queria que ele caísse, eu não sei se... E outra coisa, tinha que andar com o copo na mão o dia inteiro, não podia tirar o copo da mão só para dormir. Esse foi o desafio do retiro. Aí eu falei para ela, por que você sufocou a semente? O que está aí dentro de você que você não consegue contar? O que aconteceu com você aí dentro? Que você está sufocando, igual você sufocou essa semente de feijão. Porque a semente, faz a experiência. A semente que está na sua mão, ela vai refletir seu coração. Faz a experiência. Leva a semente para casa. Planta. Ou coloca no algodãozinho, igual as experiências de criança de escola. Depois você me conta o que aconteceu. Já viu falar que tem gente que tem mão boa para plantar? Eu não tenho. Mas eu entendi que isso não é sobre mão, é sobre coração. É o tanto que eu estou disposto, é o tanto que eu estou disposta a entender que quando esse Jesus chega, é o tanto que eu tenho sede, fome da justiça de Deus. É o tanto que eu quero que o amor de Deus seja derramado no meu coração, porque é isso que a palavra fala, que o amor de Deus é derramado no nosso coração, para que essa terra boa olhe para o meu lado e fala, eu preciso amar, eu preciso amar, eu preciso amar. Deus me capacita a amar. Eu estou olhando para um lado, não confio, eu estou olhando para o outro, não consigo amar, mas o amor é uma decisão, não é com o nosso amor, que o nosso amor ele é incapaz, mas quando Deus derrama do amor dele sobre o nosso coração, aí ele nos capacita a amar, e o amor é fruto do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo chova sobre a tua terra nesta manhã, que o Espírito Santo chova sobre a tua terra nesta manhã, que o Espírito Santo prepare a sua terra nesta manhã, para você receber, saber e praticar que só um Deus, é só um Senhor, é só um Salvador, é uma só fé, é um, não todos os caminhos levam a Deus, não, é um caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Olha só o que Jesus fala, o coração bom e generoso, ouve a palavra, retém a palavra e dá o fruto, e são esses que perseveram. E perseverar
Em várias partes da Bíblia fala que se a gente perseverar até o fim, a gente vai ser salvo. Tem bênçãos no livro de Apocalipse para aqueles que perseveram. E a gente vai vendo em toda a palavra de Deus o encaminhar que Deus vai dando para a sua palavra na nossa vida, o encaminhar que Deus vai nos direcionando, Deus vai deixando claro para a gente aonde a gente tem que ser melhor, Deus vai deixando claro para a gente aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa assumir, aonde a gente precisa arrepender, aonde a gente precisa confessar e deixar. Deus vai limpando pela palavra. O processo de limpeza acontece pela palavra. O processo de renovo acontece pela palavra. O processo de cura acontece pela palavra. O processo de libertação acontece pela palavra. Não adianta eu achar que está tudo bem, mas eu não confesso nada. A palavra falada, a palavra confessada, ela traz ao arrependimento, e o arrependimento traz a ação do Espírito Santo para a nossa vida, e a terra fica úmida. É gostoso abraçar alguém que tem um abraço gostoso, sim ou não? Tem gente que se abraça e a pessoa é dura, ela fica lá, ela nem se move. Tem gente que nem gosta de ser abraçada. Me abraça não. E tem gente que você corre, porque se você for abraçar, você vai sair dali ferido. Porque a pessoa é coberta de espinhos. Mas é só lá que tem isso, tá, pastor? Fica tranquilo. Tá bom, mano? Fica em paz. Aqui não tem isso. É só lá. Sabe? Em Provérbios 4:23 diz assim, ó. Sobretudo que deve guardar, guarde o seu. Sobretudo que deve guardar, guarda o seu. Sabe aonde o homem tem acesso ao coração da mulher? Pelo ouvido. Olha como é que nós é boba. O homem vem, fala meia dúzia de palavrinha e nós acreditamos. Depois eles metem pau na Eva, gente. Eu não estou entendendo. Porque a mulher é ouvido, palavra. E o homem é o olho. Eu quero falar uma coisa para você, o homem de Deus que está aqui nesta manhã. Não importa a sua idade. Rapaz, adolescente, homem, velho não tem, velho é o pecado, né? Aleluia. Os irmãos que têm mais experiência, todas as vezes, presta atenção, vai lá fazer a pesquisa. Pesquisa lá, povo de Israel, o exército. A grande maioria das vezes que o diabo queria envolver o exército de Israel, ele mandava mulher. Quando o diabo queria derrotar um rei, ele mandava mulher. Porque o homem sobe ao coração dele aquilo que ele vê. E é por isso que a mulher de Deus ganha o homem na atitude, não é na palavra. Quer ganhar seu homem? Atitude, exemplo, comportamento. Porque o homem, ele é conquistado por aquilo que ele vê. Quer ganhar sua mulher? Palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o amor, queridos, o amor não é somente palavra, ele também é ação. E os filhos de hoje estão sentindo falta de proteção que vem do amor, de cuidado que vem do amor, de carinho, de compreensão, de papo dos pais. E os pais estão sentindo falta, sabe por quê? Está todo mundo intertido. Hoje nós temos uma geração intertida, aonde todos os efeitos visuais estão chamando muito a nossa atenção, mas não é que eles estão agindo como refúgio. Nós estamos nos refugiando nas redes, e ali a gente joga tudo aquilo que a nossa emoção está querendo. Se a gente quer aparecer, mas não consegue aparecer na igreja, nós vamos para as redes. Se a gente quer fazer, mas não consegue fazer dentro da nossa casa, nós vamos para a rede. E a rede tem sido refúgio de todas as idades, até de baby. Se a mãe não dá conta, o menino está chorando, dá um iPad. E aí a terra
que o coração vai ficando seco, desligado, esturricado, sem ação do Espírito Santo. Porque é muito mais fácil eu ler a Bíblia no celular do que manusear. E a gente vai indo para o caminho das facilidades. E a Bíblia fala para nós que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar. Eu quero pedir você, por gentileza, para se colocar de pé. Quero a sua autorização, pastor, para fazer uma oração diferente aqui, pode? Ok. Traz os potinhos. Se é que tem mais feijão, se não tem, pega mais na cozinha. Bota os potinhos aqui na frente para mim, por favor. Nós vamos fazer uma oração meio diferente aqui hoje. Que fique claro que isso aqui não é heresia. Nós não estamos santificando caroço de feijão. Não é feijão bento. Que fique claro isso. Eu estou usando uma parábola. Espalha para mim, meu filho. Não é feijão bento. Nós não estamos ungindo feijão aqui não, gente. Pelo amor de Deus. Não é heresia também não. Espalha mais um pouquinho, Anderson. Isto, ótimo, obrigada. Em nome de Jesus. Que a sua mente e o seu coração entendam o que o Senhor quer com você nesta manhã. Sabe o que Deus quer com você nesta manhã? Você. Deus quer uma entrega total. Deus quer uma entrega sua. De corpo, alma, mente, coração, emoção, espírito, tudo. Nós somos corpo, alma e espírito. E não adianta ter um relacionamento com Deus pelas metades. Porque ou a palavra de Deus vai virar cocô, ou a palavra de Deus não vai criar raiz e vai morrer, ou a palavra de Deus vai ser sufocada. Mas quando eu entendo que um grãozinho, uma semente pode render 100 frutos na minha mão, na sua mão. Eu não estou falando de alguém superdotado, com QI altíssimo, alguém que é potencial no mundo, que é famoso no mundo. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de pessoas que se enriqueceram com muita facilidade ou que administram enormes empresas. Eu não estou falando de quem é pobre, não tem dinheiro nem para comprar comida amanhã. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que se você acreditar que a semente que Deus, uma semente que Deus está plantando em você nesta manhã, vai render 100, vai render 100. 100 na sua saúde, 100 no seu casamento, 100 no seu relacionamento com Deus, 100 nos dons, 100 no fruto, 100 na libertação. É essa ação que Deus quer com você nesta manhã. Ele quer alimentar a sua fé, aumentar a sua fé, para você acreditar que você pode sair daqui por essas portas transformado. Você não precisa sair daqui do mesmo jeito que você chegou, não, meu filho. Minha filha, em nome de Jesus, entenda que se Deus não entrar no seu casamento, ninguém resolve. E agora eu vou falar para você, o mais sério de tudo. Cada um tem a terra que quer. Tem um negocinho que chama livre-arbítrio. E o que Deus está colocando nesta manhã para mim e para você, que tipo de terra você escolhe ser agora? Não é amanhã, não é ontem, não é depois. Não, a gente está no agora, a gente está vivendo o agora. Que tipo de terra você está vivendo agora? A terra da rede social, que parece que o celular virou parte do seu corpo, você não vive sem? A terra do desprezo, a terra da desconfiança, a terra da amargura, a terra do sofrimento, a terra da preocupação, está tudo aí, ó, você pode ler depois. Os que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas não seguem o caminho. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Outro dia eu falei com meu esposo, a gente acabou de ter uma reunião com uma certa pessoa, a gente entrou dentro do carro, olhou para a cara um do outro e falou assim, é menino. Só lá, né, pastor? Que na Shalom não, né? É menino. É crente que não cresce, fica fazendo pirraça.
Viu o que ele fez comigo? Também não vou na igreja. Crente pirracento, baby, que não cresce, que não amadurece. Mas quem amadurece crente é palavra. As preocupações, as riquezas, a ansiedade da vida, a necessidade de ter e não ser, vai fazendo aquele crente menino. Aqui não, tá, gente? Aqui é a mulher que vive comportando igual adolescente, rebelde, revoltada. Nada tá bom. Parece que quer fazer guerra com o mundo. Aquele homem que pela idade era para ser um grande servo de Deus, e o homem não cresce, é menino. Tem comportamento menino. Talvez você não esteja entendendo. E se você não estiver entendendo, eu vou falar com você, que dó. Porque o reino é para quem quer entender. Eu falei isso no início aqui. Jesus disse: vai ter gente que olha para a situação e não está vendo nada. Não estou entendendo nada. Não está entendendo porque você não ora. Porque a hora que você orar, Deus abre o seu entendimento. Você vai entender o problema, você vai entender de onde vem. E você vai entender também para onde que o problema vai. Mesmo escutando, não entende. Estou entendendo nada que essa pastora está pregando. Ô dó. Reino. A gente ora, venha a nós o teu reino. Mas quando eu oro, quando eu canto, venha a nós o teu reino, eu estou dizendo: Deus, vem com todo o seu poder e glória. Vem com tudo que o Senhor tem. Vem com todos os anjos, com toda a sua majestade, com toda a soberania. Quem tem coragem de dizer: venha a mim o teu reino? Porque quando eu chamo o reino, venha a nós o teu reino. E essa oração que Jesus está ensinando, Pai nosso que estás no, venha a nós o teu. Ele está dizendo: seja feita a tua. Ou seja, eu não vou chamar um reino de poder, de majestade, de glória, de honra para esconder em qualquer lugar. Não tem como eu viver no reino com Deus, com seu poder, com a sua soberania, com a sua majestade, e as coisas continuarem no mesmo jeito, e as pessoas olharem para mim e não ver a presença de Deus, porque eu chamei o reino, eu faço parte do reino, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Jesus ensina a falar assim, ó: Pai nosso, o Pai é nosso, o Pai é nosso. Quando eu chamo o reino que vem com toda a sua soberania e majestade, eu não tenho como esconder. Fica evidente na minha vida e na sua vida. É evidente quem vive no reino. Mas é evidente também quem é menino. Então nós vamos orar. Nós vamos orar para que a sua terra seja transformada. Nós vamos orar para que realmente venha o reino de Deus, seja estabelecido na minha vida, na sua vida, nessa igreja hoje. E todo esse poderio transforme a terra, transforme pensamento, tome a nossa mente se torne de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo, nós queremos a mente de Cristo, e que o nosso coração, sobretudo que deve guardar, guarde o seu coração. E eu vou falar para você, o seu coração é sua responsabilidade. Para de colocar o que acontece no seu coração para cima das pessoas. A questão não é o que acontece, é o que você faz e como você comporta com aquilo que acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem rapidinho. Quando Hamas invadiu Israel, ele pegou bebê. Sabe o que eu lembrei? De Moisés. Pegou um monte de bebê para matar. Matou mulher, matou garota, matou senhoras de idade, matou homens velhos. Mas ele fez questão de mostrar que ele tinha bebês. A Bíblia fala para nós que nos últimos dias ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E eu estava falando com o Anderson ontem que eu acredito, mas a Wélida, eu acredito que o último avivamento vem através de um jovem.
E é por isso que Satanás está aumentando o número de aborto. É por isso que Satanás quer matar os bebês. É por isso, porque ele está matando a geração do avivamento. Eu não sei o que seu ventre está gerando, mas quem sabe o avivalista está aí. Agora, quando a gente está esperando um homem, uma mulher de Deus que vai fazer a diferença na nossa geração, o parto é fácil ou difícil? A criação é fácil ou é difícil? É tudo muito difícil. Não porque Deus permite que você seja provado. É porque a obra que Deus tem na sua vida é tão grande que Satanás quer que você vire pedra, espinho, ou que você fique só na beiradinha, o crente morno. Porque Satanás sabe que o morno, o mais ou menos, o tanto faz, o I don't care, o não quero saber, vai ser vomitado da boca de Deus. Porque Satanás conhece Bíblia, gente. Mais do que a gente. A minha pergunta nessa manhã para você é: queres ser transformado? Queres ser transformado pela ação da palavra? Quer mais? Porque a sábia, ela queria mais. Porque se Jesus voltar hoje, e se você estiver transbordante, quem sabe você consegue salvar seu esposo. Porque a Bíblia fala exatamente isso. É o comportamento da esposa que salva o marido. A salvação não é responsabilidade dela, mas o comportamento dela convence o esposo e os filhos quem é o Deus que ela serve. Pastora, mas você não sabe o que acontece dentro da minha casa. Eu não preciso saber. Eu estou falando para você que tem um Deus que entra na sua casa e transforma tudo. Eu estou falando de um Deus que cura, que transforma, que liberta, que Ele é soberano, que Ele é poderoso e que Ele pode. Ele que criou o vento, Ele criou o mar, Ele criou as árvores, Ele criou os peixes, Ele criou as estrelas. E ontem o que mais me impactou foi: Deus chama as estrelas pelo nome e elas comparecem. Liberte-se. Se você precisar, até faz exercício com o braço assim, ó. Mas não deixa nada te prender no seu lugar, para você não entender que hoje é um dia de transformação, que é um grãozinho de feijão para dar 100. E essa matemática é meio louca, mas ela é de Jeová. E eu quero lembrar para você que o seu coração é sua responsabilidade. Eu quero, pastor Alberto, que o senhor faça uma oração para nós. Porque eu quero apresentar o meu coração ao Senhor. Deus sabe que eu ainda preciso de algumas disciplinas. E essas disciplinas, elas têm me atrapalhado e têm prejudicado a minha saúde. E eu reconheço, eu me arrependo aqui, confesso diante de vocês. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha mente e no meu coração. Então eu vou pegar um feijãozinho aqui, ou um cadinho de feijãozinho, porque eu quero é muito. Então se é 100 por 1, vai ser 1000 aqui. Porque eu preciso de muito. Eu quero convidar você a vir à frente, pegar um feijãozinho. E esse feijão vai representar o que Deus quer na sua vida hoje. E você vai plantar no seu coração. Gente, é uma linguagem figurada. Não é feijão bento, vou repetir para você, não é heresia nem nada disso. É uma linguagem figurada. Eu quero convidar você a apresentar o seu feijãozinho junto comigo. Quem tem coragem de se libertar e vir receber oração sobre o seu coração? É o meu coração. É o meu coração, Senhor, que eu quero colocar diante da tua presença. E o Senhor sabe exatamente a área do meu coração que o Senhor precisa trabalhar. Eu quero que o Senhor tire o pecado, eu quero que o Senhor tire a angústia, eu quero que o Senhor tire as muitas preocupações. Eu quero que o Senhor tire a ansiedade, o medo. Eu quero que o Senhor tire a raiva, a ira.
Eu quero que o Senhor vai tirando, Deus. Eu quero que o Senhor vai tirando e transformando o meu coração, porque eu quero apresentar a Ti o meu coração. E a gente vai orar como Davi orou. Do Salmo 139, Davi falou assim: Deus, o Senhor me sonda e me conhece, e o Senhor sabe tudo de mim, o Senhor sabe tudo que está aí dentro do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Querida, em nome de Jesus, abra o seu ouvido para você entender. Essa oração que vai ser feita aqui é um ato profético, é algo muito sério, é algo sério que o Senhor está querendo conosco nesta manhã. O que Deus está querendo nesta manhã é que você entenda que Ele tem todo o poder sobre a sua vida. Confia nele de todo o teu coração. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É a palavra, Ele quer que a palavra ferva no seu coração, na sua mente, porque o nosso coração pode ser enganoso, mas o discernimento do Espírito Santo é quem nos ajuda na nossa caminhada. É a ação do Espírito Santo que faz com que a gente seja diferente em casa, a gente seja diferente na igreja, a gente seja diferente no trabalho, a gente seja diferente no mundo. Nós somos chamados para ser a luz e fazer a diferença. É inconcebível um homem, uma mulher cheio de Deus sentir medo, ter transtorno. É inconcebível ter ansiedade, é inconcebível. Nós não estamos falando apenas de doenças físicas, emocionais, mas nós estamos falando também de espirituais. Crentes que não entendem, é menino, não cresce, porque não entende que tudo é sobre nós, porque Deus é um Deus individual. Deus agora não está tratando com todo mundo que veio aqui na frente, ou quem não deixou de vir, não. Deus está falando com você, diretamente para você. Deus está olhando para a sua mente, para o seu pensamento, a motivação, a intenção do seu coração, e Deus quer que você se derrame na presença dEle, coloque o coração na mão dEle e fala: vê se há em mim algum caminho mau, porque, querido, a eternidade é muito tempo. A eternidade é muito tempo para a gente perder a promessa e a eternidade por causa de emoção, por causa dos outros, por causa de pessoas sem compromisso com a palavra. Não perca a sua eternidade por causa de outras pessoas. A salvação, ela é individual. Então que o Senhor guarde o seu coração nesta manhã. E é claro que o pastor vai estar fazendo essa oração por nós. Todos que estão aqui, até o pessoal do louvor adorando, presta atenção nessa oração. Isso é muito sério que o Senhor está fazendo aqui. Eu aprendi com esse pastor, que eu estou congregando com ele, que me abençoou. Ele diz: tudo aquilo que é falado dentro da casa do Senhor, em ato profético, vira decreto. Tudo aquilo que é falado dentro da casa do Senhor, num ato profético, vira decreto.